Olá, amigos do canal Né Paulo de Tarso, sejam bem-vindos a mais um episódio. Que Jesus, nosso terapeuta por excelência, possa nos inspirar, nos iluminar nas reflexões de hoje e no nosso caminho. Hoje falaremos sobre a cura verdadeira ou a cura real e será dividido em duas partes. A partir de hoje, a primeira parte, e daqui a 15 dias a segunda parte, porque o tema ficou um pouco extenso. E seria interessante dividi-lo em dois vídeos, Antes de começarmos, de fato, eu estava lembrando uma situação que eu vivi durante a graduação, que eu acho que serve de uma base para as reflexões de hoje, e que servem de alguma forma para todos nós. Eu me lembro de ter acompanhado uma paciente por volta dos seus 50 anos, uma senhora, que ela tinha diabetes já fazia alguns anos, e sempre sua diabetes estava alta, estava descontrolada, a glicemia sempre lá nas alturas. Ela já tinha passado por inúmeros médicos, tomado diversos tipos de medicamento, e o médico no qual eu acompanhei tinha um tratamento adequado, as medicações adequadas para o caso dela, ela passava por terapia nutricional adequada com um profissional, com um nutricionista, tinha toda uma equipe multidisciplinar. E mesmo assim, ela via consulta após consulta, com os exames alterados. E ela sempre se queixava que o médico não era bom, que a equipe não era boa, que ela não tinha tempo para fazer atividade física, que ela não conseguia comer direito, porque quem que poderia viver sem comer direito, enfim. Sempre terceirizava a responsabilidade dela para as outras pessoas. Não é preciso ser um profissional de saúde para perceber que, no caso dela, o grande problema é ela se conscientizar da parte que lhe cabe da própria terapêutica, do próprio processo de cura. Que ela é também corresponsável por seu tratamento. E não apenas o médico, não apenas, enfim, a nutricionista e toda a equipe, todos os profissionais. Ou seja, apesar de todo o apoio, todo o suporte adequados e necessários, ela não aderia, ela não tomava as medicações, não aderia à alimentação. Enfim, ela acreditava que, por uma forma milagrosa, o médico deveria prescrever um medicamento X e que deveria resolver o seu problema, controlar a sua diabetes do jeito que ela acreditava que fosse. Então, essa postura de nós terceirizarmos a responsabilidade no nosso processo de cura, no nosso processo terapêutico, também ocorre no sentido espiritual do termo, dos nossos espíritos imortais. Nós também temos essa postura. Quando temos uma doença, um problema, nós terceirizamos a Deus, que Ele tem que resolver o nosso problema, que os nossos benfeitores espirituais também têm que resolver tudo por nós. E é muito comum na casa espírita, onde muitas pessoas procuram atendimento espiritual, terapia espiritual, seja por meio do passe, da palestra, do atendimento fraterno. E muitas delas, muitos de nós, acreditamos que o passe vai curar, que só o passe é suficiente para a cura, ou só a água fluidificada, ou que basta só sentar e ouvir a palestra. Mas quantos que realmente, com esse auxílio, buscam se mudar, se melhorar, mudar 1 milímetro que seja do orgulho, da vaidade, se autoeducar os sentimentos, as paixões, Quem de fato busca viver a mudança necessária para a cura no seu sentido espiritual, no sentido mais amplo, Quantas pessoas realmente querem ser curadas de uma maneira artificial, uma maneira terceirizada, uma maneira mística, mágica? Ou quantas poucas pessoas realmente compreendem que a cura é um processo de esforço também. A porta da mudança ela só abre de dentro para fora. Por mais que exista o apoio da espiritualidade, dos mentores, o apoio divino, sempre deverá partir de nós um esforço. E quão poucos de nós realmente compreendem isso de uma maneira mais clara. Então essa postura nós ainda temos dentro de nós. E ela é extremamente prejudicial ao nosso crescimento como espíritos. É interessante lembrar que
Lisias, né, no livro Nosso Lar, o benfeitor instruindo André Luiz, no capítulo 5, ele comenta que toda medicina honesta é serviço de amor, a atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Ou seja, a verdadeira cura, ela não é externa, ela é um processo interno e depende muito da vontade de nós, de nos curarmos, né? Essencialmente. Me lembro da passagem também do Evangelho, que se encontra no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 18, versículos 41, da passagem do cego de Jericó, em que o mestre pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Então, parece uma pergunta absurda a primeira vez, mas quem que realmente, quando procura um auxílio espiritual, seja por meio da prece, seja por meio de um passe espírita, enfim, dos passes, né, da terapia, da terapêutica espiritual, quem de fato quer mesmo ser curado? Quem de fato quer se esforçar para que isso ocorra? Ou nós ainda preferimos alimentar o nosso ego, né, e terceirizar a mudança para os outros, né? Então, o cego responde de maneira humilde: Senhor, que eu veja. Quantos de nós, realmente, de uma maneira humilde, pedimos para enxergar as nossas próprias mazelas, os nossos defeitos, para que nós possamos mudar dentro de nós aquilo que deve ser mudado, para nos auxiliar no tratamento espiritual, na cura espiritual? Quantos de nós realmente têm a humildade de enxergar as próprias mazelas, as próprias chagas morais, né? E, de certa forma, me lembrei também de um trecho de uma carta do Dr. Bezerra de Menezes, né, no livro Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, pela Associação Médico Espírita do Brasil, né, em que o benfeitor diz assim: curar é uma condição pessoal e as verdadeiras doenças são morais, né? Ou seja, parte sempre de dentro para fora, né? A cura verdadeira, ela não pode ser imposta. Por maior que seja o auxílio divino, por maior que seja um amparo divino, a misericórdia, ela não pode vir e fazer a mudança por nós, né? Então, em vez de procurarmos uma cura pela epiderme, pela superfície de nós, que apenas alivie momentaneamente os sofrimentos, vamos buscar aquilo que é profundo, que é no cerne, como nosso próprio benfeitor Bezerra de Menezes nos elucida que as doenças verdadeiras do espírito, né, são doenças morais, né? Porque somos espíritos imortais, independentemente desta personalidade ou dessa encarnação em específico. Trazemos muita bagagem dentro de nós ao longo de muitas encarnações e nosso processo evolutivo é infinito, né? Então, a doença nesse sentido moral, ela é uma desconexão, um afastamento temporário da lei divina, né? E se Deus é amor, que nem João nos conta no seu Evangelho, sempre que nos afastarmos voluntariamente desta lei, desse amor que rege toda a criação, controla todo o universo, né, que permeia todas as coisas, nós estaremos momentaneamente adoecidos da alma, né? Lembrando também, pela psicografia do nosso Divaldo Franco, né, a benfeitora benemérita Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, elucida da seguinte maneira: a cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para sua forma transitória. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Assim, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Toda cura procede de Deus. Deus é amor. Eis que o amor é essencial no mecanismo de saúde. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vige o universo. Lembrando também que no livro Os Missionários, capítulo 5, Oração,
pelo benfeitor André Luiz, o Alexandre, né, que é o instrutor espiritual do André Luiz, né, ele comenta também que cada filho de Deus, ou seja, nós, né, deve ser médico de si mesmo. Ou seja, por mais que exista o auxílio, o amparo da espiritualidade, a presença do nosso Mestre Jesus, nós devemos, por nós mesmos, despertar em nós o desejo de profunda mudança de dentro para fora, para que nós possamos caminhar com mais efetividade, com mais qualidade, e que para o nosso processo de cura interior ele possa ser de uma maneira mais branda, mais efetiva, mais tranquila. Que nós então possamos nos abrir para essa mudança. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.